galerinha do Game Over, do Vegeta Irônico e do grupo Dragon Ball Super. Voltamos com mais um vlog da Bulma. Hoje eu fiz uma enquete para saber sobre qual assunto nós iríamos conversar. E por maioria de votos, a gente resolveu falar sobre o Super Saiyajin God. Ah, mas por que falar sobre o Super Saiyajin God? Porque episódio após episódio a gente está assistindo. E agora com o torneio, a gente parou um pouquinho de falar sobre qual é a transformação do Super Saiyajin Blue. Para começar, eu vou falar um pouquinho da diferença dos dois. O Super Saiyajin God foi aquele que o Goku ficou de cabelo vermelho e com uma aura meio laranjada em volta. Ele usou esse Super Saiyajin God para lutar contra o Bills no filme Batalha dos Deuses. Então, a gente estava se perguntando, ai que legal, tem um ritual, os 6 Super Saiyajins se dão as mãos lá de coração puro e aí escolhem um, que no caso foi o Goku, e ele atinge o nível de um Super Saiyajin Deus. O Shenlong diz que há muito tempo atrás alguma pessoa já tinha se transformado, um Saiyajin já tinha se transformado. E assim, o Super Saiyajin God, ele tem tempos de duração, ele não fica o tempo todo que o guerreiro quiser. O Goku não pode ficar Super Saiyajin God tipo, eu vou ficar Super Saiyajin God até semana que vem, não dá. Ele acaba antes. Já o Super Saiyajin Blue, que todo mundo na internet, em todos os lugares, era chamado de Super Saiyajin God Super Saiyajin. Só que aí acharam o nome muito comprido, então várias pessoas adotaram o nome de Super Saiyajin Blue. Esse Super Saiyajin é quando um guerreiro Saiyajin atingiu já o Super Saiyajin God. Então, da próxima vez em que ele se transformar, automaticamente o cabelo fica azul e não vermelho. Dessa maneira, tem muita discussão na internet sobre qual é o Super Saiyajin mais forte. É o Blue ou é o God que fica de cabelo vermelho? Aí que vem as teorias. Nós temos várias teorias sobre isso. E entre elas, as mais escolhidas são que o Super Saiyajin God é o mais forte do que o Blue. Mas por quê? Vamos ver. Na luta contra o Bills, o Goku parece que aguentou mais a luta contra o Bills. Ele teve mais facilidade de lutar depois de ter virado o Super Saiyajin Deus, já que quando ele estava em Super Saiyajin 3, ele mal aguentou, ele tomou uma porrada lá. E a gente pode observar que ele aguentou lutar bem contra o Bills. Já Super Saiyajin Blue contra o Freeza, que é um guerreiro totalmente inferior ao Bills, o Goku já não aguentou tanto. O Vegeta interferiu na luta, apesar que o Goku levou aquele tiro, tudo bem, mas vocês podem ver que ele aguentou menos a luta. Aí que fica a pergunta, qual é a mais forte, o God ou o Blue? Já em outras opiniões, o Blue é muito mais forte, sabendo que ele não tem limite de tempo, ou seja, não vou lutar Super Saiyajin Blue e daqui a 20 minutos eu não vou ser mais o Blue. Então fica essa discussão, qual é o Super Saiyajin mais forte? Já eu acredito de verdade que é o Super Saiyajin Blue. Outra pergunta que a gente tem é como o Vegeta atingiu isso se ninguém fez o ritual com ele para ele virar um Super Saiyajin Deus. Nós vimos no episódio que o Goku disse que ele conseguiu isso sozinho. Também sabemos que o Vegeta foi treinar com o Whis 6 meses antes do Goku. Eu acredito que nesse treinamento que ele foi fazer sem o Goku, foi aonde ele conseguiu atingir o nível de um Super Saiyajin Deus. Em seguida, o Goku chegou para treinar e o Whis treinou então os dois juntos. Não sei se vocês vão lembrar, o Whis disse uma determinada vez que se o Goku e o Vegeta se juntassem para lutar juntos contra o Bills, talvez eles derrotariam o Bills. Numa colocação de Akira, ele disse que o poder do Goku era 4, o do Bills era 6, se eu não me engano, e o do Whis era 15. Perdão, o do Bills era 10 e o do Whis era 15. Então, Goku tem 40% do poder do Bills. Aí, quando ele atingiu o Super Saiyajin
Blue, que é depois do God, quando você já se transformou em Super Saiyajin Deus, ele conseguiu chegar a uma média de 70% do poder do Bills, que foi inclusive quando o Whis falou que se ele e o Vegeta lutassem juntos, talvez poderiam vencer. Eu acredito que o Whis não quis dizer isso com os dois lutando separados. Eu acredito que ele quis dizer talvez sobre a fusão, que inclusive várias pessoas estão esperando aqui ver o Gogeta em algum episódio do Super. A gente vai torcer muito sobre isso. Outra questão dos Saiyajins é que muita gente diz por que o Vegeta ainda não se transformou em Super Saiyajin 3. Falando de transformações, essa resposta ela fica meio óbvia, porque se você vê, eu acredito assim, a minha opinião, o Vegeta ele sempre procurou, ele treinava sozinho, porém ele treinava depois que ele via alguma coisa. Ele viu o Goku virando Super Saiyajin, ele foi lá e virou Super Saiyajin. E assim sucessivamente. Sempre que tinha uma nova transformação, o Vegeta treinava pra virar aquela nova transformação. Com a transformação de um Super Saiyajin Deus, eu não acho que o Vegeta acredite ser necessário treinar focadamente para virar um Super Saiyajin 3, vendo que tem poderes muito maiores hoje em dia. Outra pergunta que tem circulado muito e que várias pessoas me perguntam também por causa do vlog, querem que eu fale, é sobre o Dragon Ball GT. Se ele fosse considerado, como ficaria o Super Saiyajin 4, já que o Goku atingiu o Super Saiyajin God ou Blue e o Vegeta também, o que fariam da transformação Super Saiyajin 4 caso continuasse? Porque se você for considerar que o Dragon Ball GT não faz parte do mangá, não tem nada a ver, assim, em relação ao Dragon Ball Z, que as pessoas falam que não é canon, que é uma série spin-off, a gente fica mesmo com essa pergunta, mas por que atingiu o Super Saiyajin Deus e não o Super Saiyajin 4? O Goku, no caso, né, por ele já ter o 3 também, mas aí fica a critério do Akira mesmo. Nós não sabemos realmente se vai ter mais transformações. Também não sabemos se o Super Saiyajin 4 vai ser necessariamente desconsiderado, já que muitos fãs gostam e falam que foi uma das únicas coisas que salvou o Dragon Ball GT. Pra quem não sabe, a criação do Super também está nas mãos de um cara que cuidava do Dragon Ball AF. Então fica bem fácil saber assim por que tá tendo esse cabelo azul aí. Porque eu acho que quando eu vi, eu particularmente fiquei triste. Eu falei, não tem mais que inventar transformação. Em vez de inventar técnica, eu fiquei inventando transformação. Mas já que tem as transformações agora, basta a gente esperar para ver quais serão as próximas, se haverão próximos, se vai ter fusão, porque lógico, como todos os telespectadores estão esperando, talvez vai ter aí mais um vilão forte para todo mundo enfrentar. Muita coisa vai rolar ainda no Dragon Ball Super. E na questão do Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue, na minha opinião, né, tem que deixar bem claro, o Super Saiyajin Blue é mais forte, vendo que ele não tem limite de tempo e foi atingido através de um treinamento, que é um Super Saiyajin Deus Super Saiyajin. É muito confuso isso, mas é isso. Outra teoria que eu vi, que eu vou falar agora por último, porque é bem bizarra, mas não pode ser desconsiderada. Muita gente fala que o Super Saiyajin God é uma transformação extrema do Kaioken. Aí você fala, mas Kaioken, o que tem a ver? A última vez que o Goku usou o Kaioken foi na luta contra o Pai Gohan, ele usou ainda o Super Saiyajin. Mas a teoria é o seguinte, tem pessoas falando que quem ensinou a técnica do Kaioken pro Goku foi o Sr. Kaiô. O Sr. Kaiô, ele é o Sr. Kaiô do Norte, que cuida do Universo 7. E ele é um Deus Kai. Então, automaticamente eles falam que é uma técnica de um deus. A segunda teoria é que nem mesmo o Sr. Kaiô já praticou Kaioken, vendo que se você usar essa técnica e o seu corpo não aguentar, você pode vir a falecer. Então o Goku ele usou, e vocês assistiram todos os episódios e vocês viram que consome energia exatamente como o Super Saiyajin God. Ele tem tempo para usar igual o Super Saiyajin God.
E outra coisa bem curiosa é a cor que fica da mesma maneira, vermelho, poder vermelho. A aura do Super Saiyajin God, ela é meio laranjada. Então, se você for pensar que ele atingiu o nível de um Super Saiyajin Deus, fica aí a teoria também que talvez possa ser essa técnica ensinada pelo Kaiô de uma maneira extrema. Talvez se o Goku tivesse usado mais, se ele tivesse treinado mais, ele poderia ter atingido o Super Saiyajin God usando o Kaioken. Mas isso é só uma teoria, tá, gente? Vai falar, que ela não tá falando água, não. É que como eu leio todas as teorias, a gente conversa bastante com os fãs antes de vir gravar o vlog, eu tô colocando mais uma possibilidade pra vocês. Aí vocês escolhem a que vocês acham mais viável. Também vocês podem escolher o Super Saiyajin que vocês acham mais forte e continuar com as teorias. Afinal, Dragon Ball Super não acabou. A gente tem o privilégio de estar assistindo Dragon Ball Super antes dele mesmo ter acabado, com a transmissão ainda acontecendo lá no Japão. E é isso aí, é só fazer as apostas e até o próximo vlog. Vocês podem estar comentando o tema que vocês querem pra gente conversar no próximo. Os abraços são coletivos, que é muita gente, aí não tem mais como eu fazer a listinha de sempre. E é isso aí, gente. Até o próximo. Beijo da Bulma. Inscreva-se no vlog da Bulma. Toda sexta-feira às 20 horas um vídeo novo pra você.